A nossa aula de hoje é uma continuação da última aula. Então, Introdução à Geometria do Espaço, parte 2. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é o seguinte, ó, posições relativas entre reta e plano. Então, nós temos três possibilidades. A primeira, então, é uma reta contida no plano. Então, dado um plano alfa, então isso daqui a gente já trabalhou na última aula, né? O plano é infinito, então dado um plano alfa, uma reta está contida nesse plano alfa, uma reta R está contida nesse plano alfa, quando todos os pontos de R também pertencem aqui a esse plano. Nesse caso aqui, nós podemos usar essa nomenclatura, que a reta R está contida no plano alfa. Então, quando a reta R faz parte do plano, certo? O segundo caso é a reta secante ao plano. Então, a reta secante, mesma ideia. Dado um plano alfa, a reta vai ser secante quando ela atravessar esse plano. Então, quando ela for secante, é como se eu tivesse aqui um plano e tivesse uma flecha aqui atravessando esse plano. Ela atravessa o plano em um ponto. Esse ponto aqui é o ponto de intersecção entre a reta R e o plano alfa. Então, nesse caso, nós dizemos que a interseção entre a reta R e o plano alfa é o ponto P. Então, reta contida quando todos os pontos da reta pertencem ao plano, reta secante quando a reta atravessa o plano e a interseção é um único ponto. E o terceiro caso é quando nós temos uma reta paralela ao plano. Então, também dado um plano alfa, uma reta vai ser paralela ao plano quando acontecer isso daqui. Quando ela não tiver ponto em comum com o plano. Então, nós vamos dizer que a interseção nesse caso é vazio. Então, se a interseção for a própria reta R, ela está contida. Se for apenas um ponto, ela é secante. Se a interseção for vazio, é porque a reta é paralela ao plano. A segunda posição que a gente vai estudar é a posição entre planos. Então, quando eu tiver dois planos secantes, ou seja, dois planos que vão se encontrar. O primeiro caso, então, dado um plano alfa e um plano beta que corte este plano alfa. Então, a gente pode pensar aqui na interseção de dois planos, tá? Eu posso tentar associar essa ideia aqui, como, por exemplo, o encontro entre duas paredes de uma casa, ou de uma parede e o telhado. Então, dois planos que vão se encontrar, que vão se cruzar. Quando isso acontece, tenho planos secantes, olha só o que acontece com a interseção entre esses dois planos. A interseção entre esses dois planos é esse segmento aqui, ó. Ou seja, a interseção entre eles é uma reta. Então, dois planos secantes possuem uma reta como intersecção. Então, se dois planos são secantes, existe uma reta que está contida nos dois planos. Faz parte tanto do plano alfa quanto do plano beta. O segundo caso são planos paralelos distintos. Então, um plano alfa e um plano beta são planos paralelos distintos quando não há interseção entre eles. Quando a interseção entre eles é vazio, certo? E o terceiro caso, planos paralelos coincidentes. Esse é pouco usado, né, mas tem que lembrar que ele existe. Dois planos são paralelos coincidentes quando, na verdade, a gente tem o mesmo plano, né? O plano alfa é igual ao plano beta. Então, só tem que lembrar, né, principalmente nas questões que envolvem afirmações, classificar afirmações em verdadeiro ou falso, prestar atenção nessa questão se está escrito paralelos distintos ou não, tá? E por último, reta perpendicular a um plano. Então, na última aula nós falamos que duas retas são perpendiculares quando elas se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Uma reta e um plano, a ideia é basicamente a mesma. Se eu tiver um plano alfa, uma reta é perpendicular a esse plano alfa quando ela for secante a esse plano alfa. Então, quando ela cortar o plano alfa,
e ela formar aqui um ângulo de 90 graus. Às vezes é comum a gente fazer um desenho de uma reta que está contida nesse plano e verificar que o ângulo entre essas duas retas é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, quando a reta for secante ao plano e formar aqui um ângulo de 90 graus com o plano, nós dizemos que a reta R é perpendicular ao plano alfa. E por último, dois planos. Planos perpendiculares. Então, dois planos secantes, a gente já viu que a interseção entre eles é uma reta, dois planos que se encontram. Dois planos perpendiculares é quando acontece isso daqui. Dado um plano alfa, o meu plano beta, que corta este plano alfa, a gente já viu que a interseção entre eles é uma reta, e para que os planos sejam perpendiculares, eles têm que formar entre eles aqui ângulo de 90 graus. Aí a gente vai afirmar que o ângulo ou o plano alfa é perpendicular ao plano beta. Essa ideia aqui de perpendicular é como se a gente pensasse nas paredes da casa, né? As duas paredes, quando você pega duas paredes da casa, por exemplo, o chão e uma parede externa, elas formam ângulos de 90 graus. Tá? Então, a ideia de perpendicular é isso daí. Alguns exemplos de situações que vão envolver esse conceito. Como trabalhado na outra aula, é importante você ler com atenção e pensar em cada situação. Olha só o primeiro exemplo aqui. Classifique cada afirmação em verdadeiro, V, ou falso, F. Então, primeira afirmação. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas desse plano. Então, vamos pensar. Então, primeira coisa, ó, dado um plano, alfa, se eu tiver uma reta R paralela ao plano. Então, ó, essa reta R é paralela a esse plano. O que a minha afirmação diz? Que ela é paralela a infinitas retas desse plano. Olha só, eu consigo desenhar uma reta aqui que pertence ao plano, que está contida no plano e que é paralela a essa reta R. Então, eu consegui desenhar uma. Consigo desenhar duas, três, quatro, cinco. Na verdade, eu consigo desenhar muitas retas aqui. Consigo desenhar infinitas retas paralelas. Lembrando, né, que o plano é infinito. Então, eu consigo desenhar infinitas retas que são paralelas a essa reta R dada aqui. Então, essa afirmação é verdadeira. Vejam que a mesma afirmação, se eu trocasse aqui, então ela é paralela a infinitas retas. Se eu trocasse a palavra infinitas por, então ela é paralela a todas as retas desse plano, a afirmação se tornaria falsa. Por quê? Se eu desenhar, por exemplo, uma reta aqui assim, ó, nesse sentido, essa reta aqui com a reta R seriam retas reversas e não paralelas. Tá? Então, tem que ler com atenção. Uma palavra pode fazer diferença no enunciado, na hora de saber se é verdadeiro ou não a sentença. Próximo exemplo. Se uma reta é perpendicular a um plano, então ela é perpendicular a todas as retas desse plano. Ó, a palavrinha aqui, ó. Então ela é perpendicular a todas. Bom, vamos pensar. Tem um plano alfa, tem uma reta R perpendicular a esse plano. Então, ó, está formando aqui um ângulo de 90 graus com o plano. Bom, eu consigo desenhar uma reta que está contida nesse plano e que é perpendicular a essa reta R? Consigo. Ó. Essa minha reta aqui pertence ao plano e é perpendicular à reta R. Consigo fazer mais uma, consigo fazer outra. Consigo fazer infinitas retas? Consigo. Consigo fazer infinitas retas que pertencem a esse plano alfa e que formam um ângulo de 90 graus com essa reta R. Agora, olha a afirmação. Se uma reta R é perpendicular a um plano, então ela é perpendicular a todas as retas desse plano? Essa afirmação é falsa. Por quê? Se eu desenhar uma reta aqui, essa reta com a reta R, elas até
formam ângulos de 90 graus, mas como elas não têm ponto em comum, elas são ortogonais e não perpendiculares. Então é por esse motivo que essa afirmação é falsa, porque aqui apareceu a palavra todas. Mesma ideia do outro. Se aqui tivesse escrito infinitas, ela é perpendicular a infinitas retas desse plano? Sim, existem infinitas retas aqui desse plano que formam um ângulo de 90 graus com essa reta R, mas não todas. Então, é importante ler com bastante atenção e pensar em cada uma dessas hipóteses. E o último exemplo aqui para finalizar. Se dois planos são perpendiculares e uma reta é perpendicular a um deles, então ela é paralela ao outro. Essa afirmação, se você ler rapidamente, dá a impressão que ela é verdadeira. Por quê? Você vai pensar nisso daqui, ó. Peguei dois planos perpendiculares, então, ó, plano alfa e plano beta formam ângulos de 90 graus. Bom, então se eu desenhar uma reta que é perpendicular a esse plano beta, ao plano alfa, ó, essa reta aqui, que é a minha hipótese. Então, se uma reta é perpendicular a um deles, então eu desenhei uma reta R perpendicular ao plano alfa. Aí a afirmação, então ela é paralela ao outro plano, ao plano beta? Nessa posição que eu desenhei aqui, essa afirmação seria verdadeira. Porém, e se eu desenhasse essa reta R contida no plano beta? Ou, no caso aqui, uma reta S, ó. Essa reta aqui, ela é perpendicular ao plano alfa, porque o plano beta é perpendicular ao plano alfa. Então, essa reta é perpendicular, só que ela não é paralela a este plano. Por que ela não é paralela? Porque ela está contida no plano. Então, essa afirmação é falsa. Então, é importante ler com atenção e tentar imaginar. Se você até quiser pegar, de repente, uma folha de sulfite para fazer o desenho representando o seu plano e um lápis representando as suas retas para você imaginar o que acontece, você pode fazer, certo? Então, um bom estudo a todos.